Olá, meus amados irmãos, a paz e a graça do Senhor Jesus seja sobre a sua vida e a vida da sua família, em nome de Jesus. Para você que não me conhece, sou a irmã Aurinete e sejam muito bem-vindos a esse canal. Este canal é de Deus para a sua vida. E eu queria lhe fazer uma pergunta. Você já passou pela situação de Sadraque, Mesaque e Abednego diante de uma autoridade, discordar da autoridade só para não negar o seu Deus, só para não transgredir contra Deus? Já passou essa situação, meus amados, diante de seus filhos, diante de seu esposo, diante de sua esposa, diante do seu patrão, diante das autoridades maiores aí? Você já passou por essa situação de ter que decidir ali, de ter que mostrar sua posição como cristão, como fiel a Deus? Você já ficou nessa situação, meu irmão? Meus amados, pela experiência que eu tenho com Deus, eu acho que Deus coloca a gente nessa situação. Deus permite nós ficarmos nessa situação, para que a cada dia, através da nossa vida, o nome do Senhor seja glorificado. Porque Ele conhece você, Ele conhece a minha vida. Ele sabe que não vai negar, se prostrar a Satanás, se prostrar a família, que são escarnecedores de Deus. Meus amados, se Deus lhe colocou nessa situação, continue honrando a Deus, porque Ele lhe colocou, permitiu, porque Ele lhe conhece. Ele sabe que através de você, o nome dEle vai ser glorificado. Mas que pena, né, meus irmãos, que isso nós não podemos falar de todos os cristãos. Tem cristão que por qualquer coisa nega a Deus, por qualquer coisa. Pois eu convido você para ficar nesse vídeo aqui até o fim e ouvir a poderosa palavra de Deus em uma reflexão divina. Meus amados, Daniel 3 é o que nós vamos refletir agora. O tema diz assim: a estátua de ouro, os companheiros de Daniel num forno de fogo ardente. E aí, rei Nabucodonosor fez uma estátua de ouro e ia haver a consagração dessa estátua. Meus amados, e como vocês sabem que essa história é bem conhecida, ele convocou muita gente importante, muita autoridade para se prostrarem, para ir para a consagração dessa estátua e se prostrarem a ela. Seguir as ordens do rei Nabucodonosor, para que, olha só, vamos ver as ordens de Nabucodonosor bem direitinho. Capítulo 3, versículo 4. E o arauto apregoava em alta voz: ordena-se a vós, ó povo, nação, gente de todas as línguas, quando ouvires o som da buzina, do pífaro, da harpa, da sambuca, do saltério, da guitarra, de foles e de toda sorte de música, vós prostrareis e adorai a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor tem levantado. Meus irmãos, o dia da consagração dessa estátua de ouro, foram convocados a adorar, era a ordem. E quem não adorasse, meus irmãos, a essa estátua seria lançado na fornalha de fogo ardente. Esse era o decreto do rei. E você sabe como é decreto de rei, né? Só Deus pode nos livrar. Meus irmãos, mas sabendo de tudo isso, Sadraque, Mesaque e Abednego, eles não negaram a Deus, não se renderam a Satanás, não desonraram a Deus, não foram infiéis a Deus. Eles fizeram a escolha deles, mostraram a posição deles de cristão. E você tá, meu irmão, minha irmã, se comportando como Sadraque, Mesaque e Abednego, não negando ao Senhor Deus, o único Deus, não há outro além dele. É digno de toda honra e toda glória e de todo louvor, a Bíblia diz. Meus irmãos, que isso aconteça na minha vida sempre, na sua vida, de chegar diante da autoridade, ter uma situação assim, de um rei. Olha só, o rei representa o que, meus irmãos? Uma autoridade maior, que se ele desse um decreto, não tinha quem pudesse tirar, nem ele mesmo. Qual é a sua autoridade maior na sua vida? É o seu patrão, seu chefe? São seus amigos? Que você considera autoridade para você? Os seus amigos de posse? Os seus amigos que lhe levam para passear? Os filhos? O esposo? A esposa? Quem você está considerando na sua vida?
quem você dá honra na sua família, que pode chegar em uma situação de correr risco de você desonrar a Deus por causa daquela pessoa. Todos que forem pedra de tropeço no nosso caminho, meus irmãos, nós temos que tirar. E aí, meus irmãos, chegou o dia da consagração, todos estavam ali, chegou a hora da ordem. Chegou a hora da ordem e Sadraque, Mesaque e Abednego não dobraram, não adoraram a estátua de ouro. Porque quem é fiel a Deus, meus irmãos, não se rende a outros deuses, não se rende a vontades humanas, não se rende a esposo quando transgride a sua opinião contra a palavra de Deus, não se rendem a filhos. Pode até dizer para você, minha esposa, você tem que ficar do meu lado. Eu sei que eu tô errado, mas sou eu que tô errado, mas você tem que me apoiar, você é minha esposa. E o filho, mãe, você me ama, pai, você me ama. Tem que provar o seu amor é nessa hora. E defenda, mesmo que eu esteja errado, eu sou seu filho. Me apoie, que amor é esse? É só o que a gente escuta quando estão errados, né, meus irmãos? E o filho sabe comover o coração de uma mãe, o coração de um pai. É muito doloroso. Mas, meus amados, não é doloroso fazer a escolha certa. Porque escolher está do lado de Deus. Ele entra na fornalha com você. Na fornalha ardente. Deus lhe honra. O nome do Senhor é glorificado quando você não nega a Cristo. Você passa por dificuldade, por aflições, igual Sadraque, Mesaque e Abednego. Mas o fim termina bem. O fim termina com Deus na sua vida. Todos contemplando Deus na sua vida. Agora, se nós nos rendermos ao inimigo, meus irmãos, a Satanás, às oferendas dele, às sugestões, às tentações, se nós cairmos, se nós nos vendermos a ele, meus irmãos, nós vamos ser escravos. Vamos perder nossa liberdade com Cristo. Vamos ser escravos de Satanás. Porque um dia, concordando com o erro, meus irmãos, não tem mais saída. Não tem mais saída para você. Vai ser muito mais doloroso do que não tivesse concordado e tivesse afrontado pessoas, confrontado pessoas. Por causa do nome do Senhor Jesus, sim, porque ele é todo poderoso, digno de toda honra e toda glória. Então Nabucodonosor soube, meus irmãos, olha, Sadraque, Mesaque e Abednego, esses 3 jovens não se renderam não, viu? Todos se renderam, todos dobraram, eles não, eles são os únicos. Meus amados, aí eu fico pensando nessa mensagem de quando ele recebeu a notícia que Sadraque, Mesaque e Abednego não tinha se dobrado diante da estátua. Eu fico pensando, aquela multidão toda, você acha que não tinha cristãos ali? Você acha que não tinha servos de Deus ali? Pode ter certeza, numa quantidade tão grande dessa, meus irmãos, tinha sim, tinha cristão, tinha pessoas que sabiam quem era Deus. Tinha gente lá que servia o mesmo Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, mas se rendeu, se prostrou, obedeceu a ordem da autoridade contra Deus. Que autoridade você está obedecendo? Que autoridade você está servindo para ser beneficiado, para ser amado, para ser acolhido, para receber benefício, quem sabe? Que autoridade você está obedecendo e deixando Deus de lado, desonrando a Deus? E na hora que você precisar, essas autoridades, será que vão lhe servir? Será que vão lhe curar? Será que vão libertar os seus filhos? Será que rei Nabucodonosor libertaria o seu filho, a sua filha? Será que aquela estátua de ouro tinha poder para libertar a sua família? Será que você está do lado certo, meu irmão e minha irmã? Essa mensagem não é de acusação, não é de exortação. É para lhe convidar a se autoexaminar, para que você não perca a sua bênção. Você precisa saber a quem obedecer. E aí, meus irmãos, Nabucodonosor ficou furioso quando soube que esses 3, somente esses 3, no meio de uma multidão, oh, glória a Deus. Meus irmãos, eu quero ser no meio da multidão, eu quero ser aquela que não se rende a Satanás. E você também? Eu lhe convido hoje para você ter coragem. E eu lhe convido hoje para não se render a essas autoridades
que faz você transgredir contra a palavra de Deus. Vamos lá Pois vamos lá, meus irmãos, em Daniel 3, versículo 14, depois eu vou pular o 15, vou para o 16 e vocês vão entendendo aqui. Falou Nabucodonosor e disse: é de propósito, ó Sadraque, Mesaque e Abednego, que vós não servis a meus deuses, nem adorai a estátua de ouro que levantei? Tipo, é por acaso ou é de propósito? Eu quero saber para eu dar uma punição, porque se for de propósito, agora vocês vão para a fornalha de fogo. Meus amados, e olha aqui o 16, que eu observo uma segurança, uma firmeza nessa resposta, uma firmeza de que eles fizeram a escolha certa, sem tosquenejar. Olha que coisa linda. Responderam Sadraque, Mesaque e Abednego e disseram ao rei Nabucodonosor: não necessitamos de te responder sobre esses negócios. Eles não estão nem aí, nem para responder, meus irmãos. É de propósito que vocês não adoram? Pois está aí a resposta. Não necessitamos nem de responder isso. Foi o que eles falaram. O 17 diz assim: eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é quem nos pode livrar. Ele nos livrará do forno de fogo ardente e da tua mão, ó rei. Deus livrará. Deus lhe livrará, meu irmão. Não fique temeroso, não fique com medo. As autoridades, a filhos, a esposo, a esposa. Não fique temendo trazer inimizade. Porque, meus irmãos, é certo que o confronto vem quando nós escolhemos o lado de Deus, quando nós escolhemos honrar a Deus, adorar somente a Deus. Quando nós escolhemos, meus irmãos, a não se render a Satanás, nós somos confrontados com aqueles que são contrários. Mas eu quero lhe dizer que Deus lhe honra. Pois vamos lá continuar. Eu vou repetir o 17 e depois em seguida ler o 18, para você entender melhor, porque eu parei, tirar a concentração da leitura. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é quem nos pode livrar. Ele nos livrará do forno de fogo ardente e da tua mão, ó rei. E se não, fica sabendo, ó rei, que não servimos a teus deuses, nem adoramos a estátua de ouro que levantaste. Ele dizia que Deus, o nosso Deus que nós servimos, ele tem poder de nos livrar da fornalha de fogo ardente e da tua mão, ó rei. Mas se ele não quiser livrar, ainda assim eu não negarei, ainda assim eu não me prostrarei, não adorarei a estátua. Que determinação, meus irmãos. Nós cristãos que temos que ser determinados, temos que saber o Deus que nós servimos, que é um Deus de poder, um Deus que se responsabiliza conosco, que não nos abandona em toda situação difícil, Ele está conosco, que Ele pode não nos livrar da situação difícil, mas Ele está lá naquela situação difícil conosco. Assim como Sadraque, Mesaque, meus irmãos, e Abednego. E aí, meus irmãos, vocês sabem como é que decreto de rei, né? Ele não adorou, e aquela história, né? Jogaram Sadraque, Mesaque e Abednego dentro da fornalha de fogo ardente. E lá Deus foi com eles. Deus entrou naquela fornalha com eles. Meus irmãos, e por conta da escolha certa que fez Sadraque, Mesaque e Abednego, eles tiveram Deus livrando eles de serem queimados, de serem envergonhados, de serem escarnecidos, de serem mortos. E se você fizer a escolha certa, você acha que esse Deus mudou? Ele não mudou. Deus vai lhe defender. Pode até ter confronto no início, mas depois passa, porque Deus apazigua tudo, meus irmãos. Quando a gente bota Deus em prioridade, Ele trabalha dentro do nosso lar, Ele trabalha nas autoridades do nosso trabalho, Ele trabalha nas amizades que estão confrontando com a palavra que a gente prega. Deus começa a agir e Ele vai nos livrando, vai nos honrando, porque é assim que Deus faz. Esse Deus não mudou e Ele é o mesmo. Ele fez na vida desses jovens e fará na minha e na sua vida também. Basta que você honre a Deus dentro do seu lar, com os seus filhos, com o seu esposo, com a sua esposa, no seu trabalho, nos seus estudos. Basta que você honre a Deus. Não negue a Cristo. Mostre que você não concorda com o que é errado, assim como esses jovens.
Tenha firmeza na sua fé. Tenha firmeza no poder de Deus. Tenha segurança que Deus é com você e que vale a pena não negá-lo. Vale a pena não se render a Satanás. Vale a pena não se render às vontades dos nossos filhos. Vale a pena não se render à vontade dos filhos que escolhem os caminhos errados. Vale a pena, meus irmãos, não passe a mão na cabeça. Dê testemunho que você é adoradora de Cristo. Dê testemunho que você não nega a Cristo. Sejamos vigilantes nas tentações, porque elas vêm. Mas Deus, Ele nos dá um escape para nós nos livrarmos das tentações e ciladas de Satanás. Amém, meus irmãos? Meus amados, somente até aqui. Deus abençoe sua vida poderosamente. Se você não é inscrito neste canal, que está aqui de primeira vez, muito obrigada por ter ficado até aqui. E eu agradeço a todos no geral que assistiram esse vídeo até o final. Eu peço para você que não é inscrito, que se inscreva. Deixe seu like nesse vídeo, meus irmãos. Não custa nada. Vai ali embaixo, ó, tem uma mãozinha assim, faz ela ficar colorida. Clica lá para ficar azulzinha. Então deixe lá o seu like, deixe seu comentário, compartilhe esse vídeo. E a paz do Senhor Jesus, até a próxima oportunidade, se assim o Senhor nos permitir, em nome de Jesus. Amém.